Olá, pessoal! Tudo bem? Para a aula de hoje, vamos dizer que eu tenho uma função de vetor e posição que é dessa seguinte forma. R de t igual a x vezes a unidade vetorial i mais y de t vezes a unidade vetorial j. E ao colocar isso num gráfico, eu tenho aqui o meu eixo y e aqui o meu eixo x. E como eu disse antes, eu tenho r de t, e o meu t está entre a e b. Então, se meu t é igual a A, ele vai me deixar nesse vetor aqui. E isso significa que se você substituir por t igual a em cima, você consegue um vetor posição que aponta para esse local. E conforme o t cresce, ele traça uma curva igual a essa que eu desenhei. E se o t for igual a b, vamos conseguir um vetor posição que vai apontar para esse outro local. E isso define um caminho que segue para cima. E agora, vamos dizer que temos uma outra função de vetor posição. Eu vou chamar também de r de t, porém, para diferenciar, vai ter uma cor diferente. E ao invés de ser x de t vezes i, usamos x de a mais b menos t vezes i. E ao invés de y de t, será y de a mais b menos t vezes i. E aqui o t também vai estar entre a e b. Eu vou considerar o t como 1 nessa situação. E essa função fica dessa forma. Agora, para representar, igual fizemos na esquerda, tenho aqui o meu eixo y e aqui o meu eixo x. E o caminho dele também será semelhante ao gráfico da esquerda. Porém, ao invés de iniciar igual a ele, se t for igual a A e fizermos a substituição, o vetor vai apontar para um outro início. E conforme você aumenta t, ao deixar ele cada vez maior, o caminho traçado será o mesmo que o da esquerda, mas na direção oposta. E agora, se o t é igual a b, ao colocar em cima, você vai conseguir x de a e y de a, já que os b se cancelam. Então, você vai conseguir um vetor que aponta nessa outra direção. E é bem nítido que esses caminhos, tanto da esquerda quanto da direita, são os mesmos, mas o importante aqui é que eles seguem em direções opostas. E para continuar, agora vamos ter um campo vetorial f de xy igual a p de xy vezes i mais q de xy vezes j. Esse é um campo vetorial que está sobre o plano xy. E o que vamos ver é como a integral de linha desse campo vetorial que está sobre esse caminho se compara com a integral de linha do mesmo campo vetorial que está sobre o outro caminho. Vamos chamar um de curva positiva e outro de curva negativa. Agora, vamos pensar em como isso vai funcionar com a curva positiva comparada à curva negativa f.dr. Primeiro, eu vou desenhar esse campo vetorial f, e eu realmente espero que não pareça para você que eu desenhei um monte de coisa aleatória, já que meu desenho não é tão bom. Mas, pois bem, como já comentamos aqui em outros vídeos, cada ponto no plano xy possui um vetor que define ou mapeia um vetor no plano xy. Mas o que é realmente importante para nós são os pontos que estão na curva. Agora, vamos trabalhar um pouco a lógica do que vai ser isso tudo. Vamos pegar cada um dos pontos que seguem a linha e vamos somar o produto escalar do valor do campo vetorial desse ponto com o dr, ou diferencial da nossa função de vetor posição. E você pode pensar nisso como um vetor bem pequeno na direção de nosso movimento. E se pegamos esse produto escalar, ele essencialmente será um valor escalar. Mas, se lembramos bem, o produto escalar é a magnitude de f em direção de dr vezes a magnitude de dr. Desta forma, você pode imaginar isso como a sombra de f para dr. E eu vou desenhar algo aqui que pode ser bem útil para visualizar isso. Esse é o caminho, esse é o f. E ele, nesse ponto, fica dessa forma, e o dr, nesse ponto, desse jeito. Isso é o f. E o produto escalar desses dois traz uma pergunta para nós. Quanto de f vai na mesma direção de dr? E por essa linha de pensamento, podemos pensar nisso como uma sombra. Então, você pega o f que está na mesma direção como dr, faz a magnitude disso vezes dr, que é o produto escalar. Neste caso, vamos conseguir um número positivo, já que o comprimento é positivo. Mas, e se o nosso dr fosse na direção oposta, como o caso na direita? Vou repetir o desenho. Temos o nosso f e ele vai parecer com isso, como na outra curva. Mas nosso dr vai para outra direção, diferente do outro gráfico.
Isso porque traçamos uma curva na direção oposta. Então, se você fizer f.dr, você vai pegar a sombra, ou, em outras palavras, o quanto f vai na direção de dr. Você pega a sombra e você nota que ela vai na direção oposta de dr. Por isso, você pode imaginar que, se você multiplicar as magnitudes, você vai conseguir um número negativo, já que a direção é oposta e elas não vão para a sombra de f. dr está na direção oposta, em contraste com este outro exemplo que vai na direção de dr. E a lógica disso aqui é que esses dois provavelmente são o negativo um do outro. E agora nós podemos fazer alguns cálculos e verificar se esse realmente é o caso. Então, primeiro, vamos escrever uma expressão para diferenciar o dr. Então, nessa situação, dr sobre dt é igual a x' de t vezes i mais y' de t vezes j. Um outro exemplo, em um caso contrário, dr sobre dt é igual à derivada de x em relação a t, que é esse termo aqui, depois, então, a derivada da parte de dentro, que é menos 1 vezes a derivada de fora em relação a dentro. Assim, x' de a mais b menos t vezes i, depois a mesma coisa para o segundo termo. A derivada de y que está dentro, que é menos 1 vezes a derivada de fora, que é y' de a mais b menos t vezes j. Temos dr sobre dt nessa situação, dr sobre dt na outra. E se queremos o dr diferencial e o exemplo da curva de frente, será dr igual a x' de t vezes i mais y' de t vezes j, vezes o escalar dt. Eu posso multiplicar ele por cada um desses termos, mas é mais simples deixar ele do lado de fora. Agora, aplicamos essa mesma lógica aqui no outro lado. dr é igual a menos x' de a mais b menos t vezes i menos y' de a mais b menos t multiplicado por dt. E estamos prontos para expressar isso como uma função de t. Então, essa curva que eu vou desenhar aqui vai ser igual à integral de t igual a b de f. Assim, temos x de t, y de t, ponto isso aqui em cima, x' de t vezes i mais y' de t vezes j. E isso tudo será vezes o escalar dt. Agora, sobre a outra parte, pegamos a primitiva, e isso vai ser b ao a f de x de a mais b menos t, depois y de a mais b menos t, ponto essa parte de cima, esse dr, e para economizar espaço aqui, eu vou transformar os sinais dessa parte de cima em mais, e eu vou colocar o sinal de menos aqui do lado. O sinal de menos é um valor escalar, por isso conseguimos colocar ele do lado de fora. Isso porque, como já temos conhecimento, se pegamos um produto escalar, podemos tirar o escalar, digamos assim, e podemos movimentá-lo. Agora temos x' de a mais b menos t vezes i mais y' de a mais b menos t vezes j vezes dt. O da esquerda representa a curva direta e o da direita representa a curva reversa. E antes de continuar, eu quero deixar claro que com esse símbolo de menos, nós só pegamos o produto escalar. É a mesma coisa como se fizesse negativo vezes isso ou negativo vezes aquilo, não muda muito. Mas, pois bem, agora vamos fazer uma substituição desse lado. Eu quero te mostrar como isso é o negativo da esquerda pela lógica que desenvolvemos. U é igual a a mais b menos t, depois du é igual a menos dt, é só pegar a derivada de ambos os lados. Pode ser também dt é igual a menos du. Mas, pois bem, se t é igual a, u é igual a b, e se t é igual a b, u é igual a a. Veja aqui na esquerda que u é igual a mais b menos t. Por isso que fica dessa forma. E ao usar essa substituição, simplificamos para menos a integral de u se t é a e u é b. E se t é b e u é a, igual a esse b e a aqui de f de x de u, y de u, esses dois de cima são o ponto x' de u vezes i, que é esse aqui em cima, mais y' de u vezes j. E ao invés de pôr dt aqui, eu vou colocar um du. dt é igual a du, então eu posso colocar menos du aqui. Ou só colocar du, já que tem um sinal de menos aqui atrás, por isso se cancelam. E você pode pensar que essa expressão aqui de baixo é igual à expressão de cima, e é quase isso mesmo.
exceto que os limites de integração disso que conseguimos aqui é o reverso do outro. Então, se vamos mudar isso, reverter, precisamos transformar em negativo. Então, isso é igual a menos a integral de a b do vetor f de xy de u, vírgula y de u ponto x' de u vezes i, mais y' de u vezes j e, por fim, du. Agora, essa integral é praticamente idêntica à de cima, exceto por dt e du. Porém, vamos conseguir o mesmo resultado por a ou b, dado esse vetor f. O caminho do vetor posição r de t. E eu sei que é bastante informação para pegar de uma vez só, então, meio que para organizar isso tudo na cabeça, se você está com a integral de linha sobre campos vetoriais, a direção importa, e muito. E se você for na direção reversa, você vai conseguir uma versão negativa. E isso é porque, ao ir na direção contrária, temos o negativo do outro. Mas, se você está com um campo escalar, como demonstramos já em algum de nossos vídeos, mas se você está com um campo escalar, a direção não importa. Não tem importância por qual direção o caminho vai, já que o caminho positivo tem o mesmo valor que o negativo. E é isso, pessoal. Eu espero que tenham aprendido e até a próxima!